agora com o devocional, não é? Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, não é? Livro de Atos. Hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 16, tá bom? Mas antes vamos orar. Hoje é só devocional, tá bom, gente? Não pode pedir louvor. Se você for entrar na live, eu só estou gravando só para depois salvar e postar, tá certo? Mas hoje é só devocional. Então vamos começar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui em tua presença para te agradecer por esse domingo maravilhoso, Senhor. Abençoe cada pessoa que vai ouvir, né, esse vídeo. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço, Pai. Sim, meu Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração como forma de gratidão. Muito obrigada, Senhor Deus. Abençoe cada um que for ouvir essas mensagens que você gravadas hoje, Senhor Deus. Que elas possam entender, Senhor Deus, de sabedoria e entendimento para cada um ouvinte. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos no devocional. Hoje é domingo, não é? Dia 8 de junho. E vamos fazer a leitura hoje do capítulo 16. Mas antes vamos louvar, né? Como de costume. E hoje eu não vou usar, gente, harpa cristã, não. Hoje eu vou louvar, né? Louvores, não é? E que não são da harpa cristã, tá certo? Vamos começar louvando, não é? A canção de Isaías Saad. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu é bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
de Deus. Glória a Deus. Esse aí foi o primeiro louvor de hoje, né? Do nosso devocional. Vocês estão ouvindo aí o devocional, tá, gente? Eu faço aqui todos os domingos. Amém? E no sábado, que é a programação da Louvor. Vamos louvar agora, gente, a canção de Gabriel Guedes, Santo para sempre. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é santo. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus, é verdade. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. É verdade, o nome do Senhor é sobre todos, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, Shirlaine, amém? Glória a Deus, minha querida. Sorria sempre, amém? Que o louvor é para Jesus, não é para você não, amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos dar continuidade aqui, né, aos louvores, amém? O louvor
O louvor é para o Senhor Jesus. Quando a gente louva, a palavra de Deus diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém? Eu não sou cantora, eu sou adoradora. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, gente. Vamos louvar ao Senhor nesse devocional de hoje. Vamos cantar agora o louvor de Esla. Nada pode calar um adorador. Amém? Glória a Deus. Nada pode calar um adorador. Oh, glória. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, mais de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. A minha força e a tua vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. E nada pode calar. Nada pode calar um adorador. Nada, é verdade. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Mengão, né? Glória a Deus. Você está na live de Glória ao Senhor Jesus, devocional, tá bom? Devocional, esse devocional está sendo gravado para depois postar lá no canal do YouTube da Louvor. Glória a Deus.
Vamos dar continuidade, nós já oramos, nós já louvamos. Agora vamos na leitura da palavra, não é? Dando continuidade aqui ao livro de Atos 16. Amém? Dando continuidade à leitura do livro de Atos. Nós estamos no capítulo 16. Glória a Deus. Vamos começar, né? Iniciar a leitura do Atos 16. Paulo, Silas e Timóteo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, então tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Se você quer acompanhar, né, a leitura do livro de Atos, está aí no meu canal, todos os capítulos, né? E hoje nós estamos lendo o capítulo 16. Glória a Deus. Vamos para o versículo 4. 16:4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número, né? Paulo, Silas e Timóteo estavam ali pregando o evangelho do Senhor, não é? Nós sabemos que o livro de Atos fala sobre o que os apóstolos faziam após a ressurreição de Jesus. Amém? No versículo 6 diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Olha só, gente. Ele só fazia o que o Espírito Santo mandasse, né? E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha só, gente, os apóstolos eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, não é? Para pregar a palavra de Deus. E no 11 diz assim, no versículo 11: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Isso aqui é um dos discípulos, né? Narrando o que aconteceu. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta para da Macedônia, e é a colônia e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer, glória a Deus, oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Glória ao Senhor Jesus. Eu esqueci, gente, de colocar o fundo musical aqui. Ai, Senhor Jesus, deixa eu ver que se ajuntaram. Parei no 13, não foi? Glória a Deus. Isso acontece, gente. É tanta coisa na cabeça da gente que a gente, às vezes, esquece do que tem que fazer ao vivo, né? Exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Para dar continuidade aqui com o fundo musical. Eu acho muito, muito bonito quando a gente faz as coisas para Deus, né? Tudo organizadinho, amém? Glória a Deus.
Deixa eu ver aqui. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Tá lá no outro zap. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios. Glória a Deus. Vamos agora acompanhar, né? Com glória a Deus, com o fundo musical agora, né? Eu parei no 16:3, não foi? E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumavam fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Glória a Deus. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E isso nos constrangeu. Paulo dizendo, né? E isso havia constrangido a eles, porque ela falou, não é? Se me achas digna, né? Amém? Então, ela ali estava falando com os apóstolos, né? Se haver julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali. E Paulo, e um deles disse, isso nos constrangeu muito. Então, gente, chegou o momento em que Paulo e Silas foram presos, né? Está escrito lá no capítulo de Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós, a oração nos saiu ao encontro. Uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Vocês sabem que espírito de adivinhação, né? Deus abomina, não é isso? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, tinha uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, né? E estava dando grandes lucros, né? Aos seus senhores, às pessoas pela qual ela estava trabalhando, né? Esta, seguindo a Paulo e a Silas, clamavam, dizendo: Estes homens que nos anunciam a caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Você sabe que o espírito de adivinhação, né, é o espírito do engano. É o espírito do inimigo que habita dentro do corpo da pessoa para que saia enganando as pessoas, né? Todo espírito do engano e do erro não vem de Deus, entendeu? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, né? Seus patrões, né, senhores, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, olha só. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, olha só.
como os cristãos eram perseguidos, né? E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Olha só, os apóstolos, eles eram perseguidos, gente, por falar a verdade. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só. É por isso que nós dizemos que o louvor, ele liberta, né? O louvor, ele liberta de qualquer prisão, né? Amém? Não só a prisão, né? Como eles foram presos, mas da prisão espiritual também. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo disse, né? E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só. Ele se prostrou diante de Paulo e Silas, né? Porque viu que Deus tinha feito um milagre ali, né? Soltou ele da prisão. Glória a Deus. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo disse para esse soldado, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Ele falou para esse soldado, não é? Ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha só, gente, essa passagem do livro de Atos nos ensina, né? Que as pessoas também, gente, para serem batizados, não é necessário fazer escola dominical, não é? Não é necessário fazer nada disso, basta você crer, não é? Paulo falou, crê no Senhor teu Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, Paulo começou a pregar o evangelho ali naquele mesmo momento e eles foram batizados, né? Aqui tem dizendo, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Quer dizer que eles foram batizados nas águas. E levantando-os a sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Depois que eles se batizaram, né, e creram na palavra de Deus que Paulo estava ali pregando, né, a todos da sua casa se alegraram-se, gente. Hoje em dia eu fico assim pensando, por que existe tanto crente triste, né? Porque se você, gente, entregou a sua vida para Jesus, né? Você está no caminho do Senhor, você tem que se alegrar, né? Você tem que glorificar a Deus com o que você tem, com o que você não tem. Porque a presença de Deus aqui nos faz com que nós sentimos a alegria, né? Né? A presença de Deus é que faz com que a alegria habite dentro de nós. E se, continuando, Atos 16, 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram soldados dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, agora, pois, sai e ide em paz. Olha só, gente.
Deus quebrou as cadeias de Paulo, não foi? Foi, Paulo e Silas. Mas só que Paulo e Silas só saiu da prisão depois que, não é? O magistrado mandou eles sair de lá. Quer dizer que eles não fugiram da prisão. Eles continuaram lá para que não prejudicassem aquele carcereiro, não é? Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os soldados foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, então, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. Olha só, gente, Paulo e Silas, eles foram presos, açoitados, né? E os magistrados, quando viram que eles eram homens de Deus, né? Pediram para que o tirassem da prisão. Mas eles deviam mesmo, né, gente, pedir perdão, né? Porque os servos do Senhor Paulo e Silas nada fizeram de mal, né? Foram açoitados, né? Condenados, sem ter feito nada. Mesmo assim, eles sofreram, né? Como Jesus sofreu os mesmos açoites, né? A diferença é que Paulo e Silas é pecador como eu e você. Era pecador, né? Como eu e você. E Jesus não. Jesus não tinha pecado algum. Não é isso? Então, através dessa passagem de Atos 16, nós aprendemos que os cristãos também vão ser perseguidos, né? Vão ser humilhados, perseguidos, não é isso? Mas também eles vão ter acesso ao céu, né? Vão ser salvos, assim como Jesus também foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos, mas também a nossa recompensa virá do céu. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional, se assim o Senhor Jesus permitir. Amém, povo de Deus? Glória a Deus!